É uma espécie da família Arruid. Ela recebeu esse nome porque suga sangue da área dos olhos ou dos lábios. São tão sorrateiras que sugam o sangue de forma ainda mais silenciosa do que um mosquito. Por isso, também são chamadas de percevejos vampiros ou percevejos assassinos. Esses insetos não são venenosos, mas seus estômagos estão cheios de parasitas nocivos. Assim, quando uma pessoa é picada, pode ser facilmente infectada através das fezes do inseto. Eles transmitem a tripanossomíase, também conhecida como doença de Chagas, e estão classificados em 7º lugar na lista dos animais mais perigosos que matam humanos. Soran perguntou ao chefe da vila se os cães do vilarejo ficavam sem fôlego facilmente ou apresentavam sintomas semelhantes aos dos humanos. O chefe da vila respondeu que sim e perguntou se isso também era causado pelo inseto. Soran confirmou e foi questionado se isso significava que poderiam salvar sua neta. Soran respondeu que era possível, desde que tivessem o remédio certo. Shaun sorriu e perguntou a Pi o que ele achava. Pi respondeu que conseguia enxergar o verdadeiro valor dos jovens guerreiros. Soran olhou para eles e se perguntou o que havia de errado. Eles disseram que pertenciam à família Sichuan-Tang. Soran parecia confuso, e Chassan repetiu a mesma afirmação em sua mente. Soran perguntou, e daí? Com uma expressão irritada e confusa que foi até engraçada. Shaun então explicou que existia algo chamado Gu. Alguns dizem que são parasitas venenosos, enquanto outros simplesmente o chamam de bruxaria. São insetos criados por homens perversos na China. Ele acrescentou que esses homens alimentavam as pessoas com esses insetos para causar dor ou para fazê-las obedecerem suas ordens. Soran comentou que isso parecia incrível. Shaun concordou, mas disse que inúmeros artistas marciais foram mortos por esses Gu, ou foram forçados a matar seus próprios filhos, a trair suas famílias e a se tornarem escravos desses homens malignos. Por isso, muitos dedicaram enormes esforços para encontrar um antídoto contra os Gu. Ele se referia a curas que faziam os parasitas saírem do corpo ou que os derretiam e os matavam por dentro. Soran começou a entender, então Sholan perguntou, se alguém conseguiu criar uma cura, quem poderia ser? Ele respondeu com orgulho, é claro que foi a grande família Sichuan-Tang. Em seguida, disse que se eles tivessem algo que pudesse derreter uma lombriga do tamanho de um punho dentro do corpo, um pequeno inseto não seria problema para eles. Então, mostrou o orbe derretedor de maldições, dizendo que mesmo uma pequena quantidade desse remédio seria suficiente. Sora expressou seu fascínio, mas no fundo achou que o nome era muito extravagante para um simples medicamento antiparasitário. Eles garantiram ao chefe da vila que poderiam salvar sua neta. No final, os aldeões começaram a se recuperar um por um, começando pela neta do chefe. O chefe ficou extremamente aliviado, e a calorosa hospitalidade dos aldeões foi uma recompensa extra. Ao ver suas expressões alegres e otimistas, parecia que os rumores sobre sua personalidade animada eram verdadeiros. Shelson comentou que tudo teria sido muito mais difícil se Sora não tivesse identificado a causa do problema. Nesse sentido, disse a todos que ele próprio não merecia gratidão, mas sim Sora. Os aldeões agradeceram ao jovem guerreiro e o chamaram de seu salvador. Embora o remédio da família Tang tenha curado os aldeões, Shan deu todo o crédito a Sora. Todos os agradecimentos deixaram Shan satisfeito e feliz, como se fosse ele quem os estivesse recebendo. Soran ficou emocionado com aquela cena. Todos comemoraram e jogaram Soran para o alto repetidamente. Pouco depois, o chefe da vila sussurrou no ouvido de Shon sobre o que haviam conversado na entrada da vila. Shelon perguntou do que se tratava. O chefe da vila falava sobre as aldeias onde pessoas haviam desaparecido. Shon lembrou-se disso e perguntou o que havia descoberto. O velho expressou seu desejo de retribuir o favor o máximo possível, então investigou o assunto e ouviu uma história estranha. Entre as mulheres da vila, havia uma que veio de outra aldeia. Ela contou que, anos atrás, sua terra natal sofreu uma tragédia em que algumas pessoas desapareceram sem deixar rastros. Todos pensaram que finalmente haviam encontrado alguma pista. Shilon perguntou onde ficava essa aldeia. O chefe respondeu que era uma pequena vila a oeste. Ao chegarem lá, depararam-se com um fedor insuportável de corpos em decomposição. Estavam no lugar certo. Shaolan avistou algo: cadáveres, lixo e insetos espalhados por toda parte. O ar estava envenenado. Pi disse a Soran para não olhar, pois a cena era horrível demais, mas Soran já tinha visto tudo. De repente, um homem percebeu algo estranho e perguntou o que era. Havia uma pata dourada de galinha, mas, na verdade, não passava de uma piada. O que ele viu foi um pássaro misterioso, com uma cauda dourada e penas predominantemente roxas, rosas e pretas.
Ele parecia mágico. Um dos homens não suportou ver a ave desonrando os mortos e pegou uma pedra para tirá-la contra o animal. Jolon tentou impedi-lo, mas já era tarde demais. A pedra não acertou o pássaro, mas definitivamente chamou sua atenção. O homem ficou furioso, mas Shelson colocou a mão em seu ombro e disse que havia algo estranho. O pássaro abriu suas asas e liberou uma névoa venenosa no ar. Sora ficou surpreso ao ver que o veneno derretia os esqueletos. Alguém agarrou Sora e tampou sua boca. Sholem ordenou que todos corressem enquanto ele segurava Sora para impedir que ele respirasse o veneno. Aquela fera era um Xeno, cujo nome significa literalmente pássaro de penas venenosas. Após esse encontro, o grupo conseguiu escapar em segurança e se reuniu ao redor de Shelson. Ele explicou que, quando o pássaro abre suas asas, sua envergadura chega a 5 metros. Seu bico é afiado e tem uma coloração bronzeada, e seu corpo é coberto por penas roxas. Quando entra em fúria e abre suas asas, tudo ao seu redor escurece e morre, transformando-se em veneno. Em sua cabeça, há uma coroa dourada, conferindo-lhe uma presença verdadeiramente majestosa. Essa criatura é chamada de Gen ou Jotayal. Sora ficou animado. Seus olhos brilhavam de entusiasmo ao perguntar se ele fazia parte das 10 grandes criaturas venenosas. Shon confirmou e explicou que essa criatura ocupa o topo da lista das criaturas mais venenosas, sendo chamada de Genia, conhecida como o rei de todo o veneno. Sora ficou eufórico. Em sua mente, até os insetos e cobras venenosas da terra pareciam adoráveis em comparação com essa criatura. Ele pensou em como verdadeiras armas bioquímicas estavam vagando livremente naquele mundo. Shaolon comentou que o pássaro parecia ter sido atraído para ali por cobras venenosas, pois dizem que o geno só se alimenta das cabeças dessas serpentes. Soran perguntou se essa criatura era comum, e Shaun respondeu que não, que essa criatura era extremamente rara, tão rara que alguém poderia passar 100 anos sem sequer vislumbrá-la. Soran ficou tão impressionado que Shelon perguntou o motivo. Então, Soran questionou se seria possível capturá-la. Os membros da família Tang ficaram atonitos com a pergunta. Quien achou divertido e perguntou a Soran se ele queria tentar capturá-la. Soran respondeu que sim, mas expressou preocupação com o veneno. Shelon sorriu, entendendo que Soran tinha um grande interesse nas 10 grandes criaturas venenosas. Se esse era o caso, Shelon disse que havia um jeito. Soran ficou surpreso. Shelson explicou que, se ele dominasse as técnicas de veneno do clã Tang, se tornaria imune a todos os venenos e conseguiria suportar até o veneno do Xeno. Somente com as artes marciais do clã ele poderia bloquear todos os venenos do mundo. Sholon, astuto, então soltou a informação de que o clã não ensina suas técnicas a forasteiros. Mesmo que quisesse ajudá-lo, como patriarca, ele não poderia quebrar as regras. Soran, ansioso, perguntou se poderia aprender as técnicas caso se tornasse parte da família. Também questionou se, ao se tornar imune ao veneno, realmente resistiria ao veneno do geno. Shon respondeu com firmeza, é claro. Disse que, se Soran aceitasse naquele momento, ele o ensinaria sem reservas e garantiria que ele desenvolvesse o talento necessário. Porém, acrescentou que, se Soran hesitasse demais, ele também hesitaria. Sentindo a pressão, Soran então anunciou que aceitaria e se tornaria um membro do clã. Ele declarou que estava ansioso pelos ensinamentos de Sholon, e em vez de chamá-lo de Elder, passou a chamá-lo de Patriarca. O homem astuto abriu um sorriso travesso, como se não tivesse acabado de manipular Soran para aceitar. Xiolen então disse a Soran que, a partir daquele momento, ele seria para sempre parte da família. Enquanto isso, no lugar deteriorado, foram encontrados rastros da mão sangrenta Hakasa Tunan dentro de uma caverna. Também havia pegadas. Chamaram o patriarca e entregaram a ele um caderno encontrado no local. Shaun o examinou e confirmou que se tratava da técnica secreta da garra venenosa da mão sangrenta. Soran ficou arrepiado ao notar que o manual estava escrito com sangue. Shaun decidiu que era hora de partir. Soran perguntou se eles estavam indo para Sichuan. Shaun respondeu que seria o melhor, agora que haviam obtido o núcleo do centopeia de manchas azuis e garantido o manual. Soran perguntou se poderiam passar pela academia, pois queria libertar seus amigos. Shelson concordou, já que Soran também precisava recolher seus pertences. Eles seguiram viagem. No entanto, enquanto caminhavam, Sang olhou para trás e percebeu algo. Ele apontou e disse que havia alguma coisa ali. Eles foram verificar e encontraram uma pena roxa brilhante do Gil. Todos a encararam, pensativos. Shozan pegou a pena e disse a Soran que a consideraria um presente comemorativo por ele ter se tornado parte da família.
Sora ficou muito interessado no objeto e o agradeceu. Shaun respondeu que estava tudo bem, exceto pela forma como Soran chamava. Ele sugeriu que mudassem o título depois da cerimônia. Soran se perguntou se seria algo como. Enquanto isso, Soran estava grogue. Ele já tinha ouvido falar sobre como as planícies centrais eram vastas, mas não esperava que fossem tanto assim. Da cidade de Yan, ele pegou um barco para Hongzhou e depois passou por Nanjing. Após uma longa jornada de mais de um mês e meio, eles finalmente chegaram a Sichuan. Na residência do clã Sichuan-Tang, Pi anunciou alegremente a chegada. Soran ficou de boca aberta ao se deparar com a grandiosidade do local. Eles pararam na entrada e informaram a ele que toda a montanha pertencia ao clã Sichuan-Tang, por isso ela era chamada de Montanha do Clã Tang. Soran engoliu seco, tentando absorver tudo aquilo. Imediatamente, diversos membros do clã Tang saíram para receber o patriarca. Soran ficou chocado, pois havia muita gente. Ele se perguntou se todos ali eram do clã Sichuan-Tang. No meio daquele bando de feiosos, uma garota vestindo um vestido vermelho corria em direção a eles. Ela estava apressada. Chamou por seu pai. Era Han. Lágrimas escorriam por seu rosto, pois ela estava simplesmente feliz por rever o pai. Enquanto isso, nosso garoto Soran ficou hipnotizado. Sha San se alegrou ao ver sua filha viva e a abraçou fortemente, pedindo desculpas. Mas Soran não conseguia entender tamanha beleza. Em sua vida passada, ele já teve um caso com uma celebridade, mas nunca havia visto alguém com uma aura tão radiante. Então, Shilson se aproximou de Sora e disse que tinha alguém para apresentá-lo. Ele então apresentou sua filha, Han. Soran ficou sem reação. Ele perguntou se era sobre o que Shilson havia falado antes. Sora mencionou algo sobre uma erva ou grama, o que fez Shao San lembrar e corrigir. Era sobre a flor. Han corou. Sha então revelou a Soran que a garota ao seu lado era tal flor que ele havia ignorado antes. Soran ficou completamente sem palavras. Ele se lembrou da conversa sobre a flor e ficou envergonhado. Foi nesse momento que nosso protagonista soube que tinha ferrado tudo. Ele nunca imaginou que havia jogado fora a chance de conquistar sua belíssima waifu, a única filha do clã Sichuan-Tang, também chamada de a Flor Venenosa, Tang Han. Ela carregava um fardo emocional que ninguém conhecia. Desde pequena, ela ouvia os anciãos falando sobre ela. Eles não tinham certeza sobre seu talento, mas sua beleza era tão impressionante que ela havia sido nomeada uma das 3 flores de Muron.